Mais uma questão agora de número 13. Vamos aqui ao que a banca está cobrando. Em relação aos conceitos básicos relacionados à engenharia elétrica, o elemento do circuito denominado... Então aqui tem várias afirmações, né? Basicamente ele quer saber qual afirmação é a verdadeira. Vamos lá. O elemento do circuito denominado capacitor armazena energia em um campo elétrico, ok? E a tensão entre seus terminais é proporcional à carga armazenada nele. Isso, porque a tensão entre seus terminais é em relação da carga sobre a sua capacitância. Então, a carga é diretamente proporcional à tensão entre seus terminais e a capacitância é inversamente proporcional. Logo, já tenho a resposta correta aqui de cara, né? Letra A, a resposta correta. Mas, com isso, vamos avaliar as outras alternativas, porque elas estão erradas. Então, B. Capacitor se comporta como um curto-circuito para um circuito em regime permanente alimentado por uma fonte de tensão, uma fonte de corrente contínua. Então, o capacitor se comporta como um curto-circuito? Não. Em regime permanente, quando alimentado por uma fonte de corrente contínua, ele se comporta como uma chave aberta. Ele irá se carregar, né? Com isso, com a carga completa em regime permanente, ele estará completamente carregado e não haverá circulação de corrente nele. Então, aqui, letra B, errado. Letra C. O circuito denominado resistor ou resistência apresenta entre seus terminais a tensão diretamente proporcional à taxa de variação da corrente em relação ao tempo. Não, quem apresenta a tensão em seus terminais diretamente proporcional à taxa de variação da corrente em relação ao tempo é o indutor. Sendo que a tensão entre os terminais do indutor será a variação de corrente DI no tempo. Esse cara aqui é o indutor, não resistor. C, errado. Letra D. Elementos do circuito denominado resistor ou resistência armazena energia em um campo magnético. Não. Resistor ou resistência, errado. Esse aqui é o próprio indutor. E a letra E? Letra E está errada também. Vamos ver por quê. O elemento do circuito denominado indutor apresenta uma força eletromotriz inversamente proporcional à taxa de variação da corrente em relação ao tempo, quando a permeabilidade é constante. Então, o indutor apresenta força inversamente proporcional, não diretamente proporcional, né? Como já vimos aqui anteriormente, é diretamente proporcional à taxa de variação e também à indutância. Então, a indutância é diretamente proporcional à taxa de variação da corrente. Então, inversamente, não. É diretamente. Então, aqui tem um erro. Logo, eu confirmo que a resposta correta é a letra A.